Aí, aqui, cara, nesse aqui, no decorrer desse caminhar, um outro momento chave que ele falava também que seria um grande momento seria a aprovação do SEC, que é o CVM americana, né? A CVM brasileira. A SEC aprova, depois de muita luta e dificuldade, ela aprova os ETFs finalmente aqui nos Estados Unidos. Então, muita grana de muita gente não quer ter autocustódia, e que é compreensível até. Eu entendo, o Renato explica isso muito bem sempre, essa questão de ter a soberania plena. Mas tem pessoas, tem a vovozinha de 80 anos, tem pensionistas, tem uma porrada de gente que fala, eu não quero ter autocustódia. Até vi aquele cara lá, o Plan B, aquele cara, ele pegou todos os bitcoins deles, vendeu e converteu tudo em ETF na Europa, quando ele mora lá, e porque ele falou, eu não quero mais saber de autocustódia. Tem pessoas que abrem mão da autossoberania. E ok, aí é de pessoa para pessoa. Eu entendo perfeitamente o que o Renato ensina e concordo com essa questão da soberania, mas teve muita gente que não tem condições, não querem aprender, não querem se esforçar com isso. Então os ETFs são uma beleza, porque você compra o papel e está lá. Você terceiriza essa responsabilidade da autocustódia. É, Então, para a pessoa que está assistindo entender o que o Henrique está dizendo, eu convido a vocês a entrar num site chamado bitcointreasures.net. Esse Bitcoin Treasuries, ele lista quantas empresas abertas, quantos ETFs, quantos governos tem quanto de Bitcoin. Hoje, a MSTR tem 640 mil Bitcoins. Tipo, ele tem mais Bitcoin do que as outras mais de 100. todos os outros, do que todos os outros, de Agora, todos os outros. o ETF, que surgiu agora, recentemente, Ah, sim, aí já tem o dobro do que o iBit. ETF É, somado, americanos, só americanos, já tem o dobro de Bitcoin do que Ceylon, não é isso? a BlackRock, o iBit da BlackRock foi realmente explodiu e mais. E olha que tem grandes bancões americanos ainda que não estão aceitando colateralizar. Você colocar as suas ações do iBit como dívida, dar em garantia como dívida e sacar. Então, ainda tem um potencial maior, tem um gatilho ainda que O está sendo aplicativo, construído. qual é o nome do aplicativo? O cara financia a própria casa em Bitcoin. Ele está fazendo Ah, bot. o Horizon, tem a Horizon, que é uma, e tem a. Eu já vou lembrar a segunda, tem uma segunda também. São duas empresas. O cara hipoteca a casa sem pagar nada. 10 anos de alavancagem só pela metade do lucro, não é isso? Exato, exato. As maravilhas de poder Horizon, se alavancar nos Estados Unidos. na internet é horizon.io, como é? Horizon, dá uma tentadinha, Google ela que vai aparecer. Ela é até patrocinadora de alguns podcasts e tal. ah, Dá uma olhada. Bom, é aprovado em janeiro de 24 o ETF, e aí bomba, o mercado bomba, o Bitcoin anda muito. E só que a gente tem que lembrar que ó, a MSTR, muita gente achava que o ETF ia substituir a MSTR. Muita gente falou, não, porque a MSTR, a MicroStrategy, basicamente é um ETF alavancado. Tá? Nada, ao contrário, o que aconteceu é que muita gente foi para o ETF e a MSTR andou mais ainda, por incrível que pareça. Muita gente acreditou, entendeu a tese, viu que a MSTR não tem custo, como o iBit, você tem um custo para fazer a custódia a iBit cobra por isso, né? Tem uma cobrança, e não tem como alavancar, coisa que a MSR consegue alavancar e continua alavancando. Então, a tese do MSTR ser um ETF alavancado ficou por terra, porque ela andou. Se você pegar o gráfico do iBit desde janeiro aí de 24 e a MSTR, você vai ver que ela continua andando, performando muito bem. Aqui até peguei aqui um outro vídeo, ó. Dá uma olhada nessa. É incrível como a MSTR performa. Nesse vídeo, dá para ver bem, Renato? Tem a Strategy contra a NVIDIA. Dá uma olhada como que a MicroStrategy anda. A Strategy é laranja, tá? A NVIDIA é verde. É, tem um site que eu sempre uso como referência aqui. Dá uma olhada lá nos Assets Market Cap. Se for nos Assets Market Cap, vocês vão ver que a Nvidia é a empresa hoje em dia maior do É, mundo, né? 5 trilhões. Bateu 5 trilhões. Mas Rapaz, olha nesse vídeo aí, ó. na Pode ver semana, esse vídeo. na semana que o Nubank deu pau na Petrobras e se tornou uma empresa do Brasil em valor de mercado, empresa aberta, né? Pois é, pois é. Tem que foi impressionante também, batendo vale e tudo mais, né?
Mas aí você vê que a Strategy andou, assim, performou maravilhosamente, ainda que estamos falando de NVIDIA, 5 trilhões. Você vê que ela realmente, a tese foi maravilhosa. Esse E aí slide que eu gosto, daria mais uma hora de debate. Muita gente está dizendo que a Nvidia, negociando a 90 vezes o PL dela, é bolha pura, não é isso? pois Um tá. trimestre aí, meu irmão, que tropece, tem potencial de cair 10 vezes. Agora, para cair 10 vezes em MSTR é difícil. Aqui esse slide basicamente é mostrando o poder do Bitcoin. Eu acho maravilhoso o Bitcoin aí, o que ele faz por nós, e o Fiat Money, o que ele faz aí, que acaba sendo um atraso, uma âncora que a gente tem que carregar. E aqui esse meme aí do pai, por que você não tem nenhum Bitcoin? Aí ele fala, brincando, o pai fala, eu vendi tudo para BlackRock a US$ 25.000 cada. Aí o filho fala, pode me pôr para adoção. Portanto, a decepção, né? Porque o cara realmente aconteceu que muita gente acabou que achou maravilhoso aí a questão de deixar sua soberania e vender seus bitcoins, e a BlackRock passou limando, né? Aqui, outro ponto que eu acho fundamental destacar, durante as eleições do ano passado, os democratas aqui foram muito contrários, e a SEC era controlada pelos democratas, e dificultou muito a vida do desenvolvimento da indústria do Bitcoin aqui nos Estados Unidos. Tanto que o Trump, em julho de 2024, ele vai na Bitcoin Conference em Nashville, no Tennessee. Só que uma semana antes, ele toma um tiro, uma bala 556, né? A poderosa 22, né? Que matou mais gente, né, Renatão? Tomou na orelha. Eu tava assistindo, vi a situação, eu falei, ele não vai na Bitcoin Conference, imagina, acabou de tomar um tiro na orelha, pô, o cara sobreviveu por um milagre. Ele foi, Com cara, ele outras foi. tentativas de assassinato. Abortaram outras duas tentativas que não chegaram a tirar, não é isso? Pois é. E ele vai, cara, ele vai na Bitcoin, uma semana depois do tiro, ele vai na Bitcoin Conference em Nashville. E salda os bitcoinheiros, faz a promessa do Ross, iria As libertar o três Ross e promessas. Nessa Bitcoin Conference, ele fez três promessas para a gente. Free Rosubrit, Free Ross. inclusive não apenas perdoou o Rosubrit, perdoou um monte de vagabundo, até CZ, não é isso? DCZ. Até CZ, não é isso? Até o inimigo, porque o inimigo, pelo menos o CZ enrabou o inimigo deles, não é isso? Quem enrabou a empresa que era dos democratas, não é isso? Inimigo do meu inimigo é meu amigo, não é isso? A segunda é não permitir nenhuma norma que interfira na liberdade de autocustódia, que a liberdade de autocustódia, a liberdade de ter armas e a liberdade de expressão. E a É terceira é isso. não vender Bitcoin de apreensão, não é isso? É isso. É isso. E alguns outras dessas três macros e outras paralelas. Por exemplo, o CBDC, ele e a turma dele, o CBDC aqui nos Estados Unidos, não vai ter CBDC, não vai ter. Ao contrário, né? Privatizaram, que é o que a gente está vendo em sucesso da Tether, que bombou. Se você que E está me bomba. ouvindo, se você que está me ouvindo tiver interesse de pesquisar isso, pesquise uma coisa chamada Genius Act, ato Isso. gênio. Depois desse ato, em menos de 9 meses, o volume de negociação das stables bancárias aumentou 70%. É impressionante. A estratégia oficial do governo americano, inclusive foi denunciada lá pelo russo, tem um vídeo foda do russo dizendo que eles vão empurrar o dólar, não sei o que lá, o governo americano, a empresa hoje mais lucrativa por empregado na história da humanidade é a Teta, que está levando a sede agora para El Salvador, fazendo um prédiozinho deles lá, e eles querem, os Estados Unidos querem facilitar o acesso do africano, do venezuelano, do brasileiro, do argentino, do turco, do iraniano, de qualquer cara do terceiro mundo que tem controle de capitais, que tem hiperinflação ao dólar. E esse cara vai financiar o título americano indiretamente. Porque o cara carrega o stable dólar, É. não recebe o rendimento, a empresa, para honrar esse stable dólar, tem que carregar títulos americanos, ou empresário, Treasuries. e aí vai financiar o governo americano indiretamente. Isso. É win-win, foi ótimo. Mas isso não foi uma promessa pra gente. Ele tá fazendo isso por ele, porra. Não é pra gente, nem isso. Claro, claro. Ele terceirizou um trabalho que o Fed lavou as mãos, fica fora disso, terceiriza para Tether, para Circle, para todas essas, e anda para o mundo inteiro, o stable dollar, só que no Genius Act é necessário, é obrigatório ter Treasury, ou seja, dívida americana no balanço para fazer a paridade, né? Enfim, foi uma grande jogada e foi realmente aprovado. Pesquisa que é bastante interessante, foi aprovada agora, o que deu mais impulsão, mais liquidez para esse mercado. Aqui, o Trump, depois da eleição, aí a coisa bombou, né? Novembro do ano passado, quando ele vence a eleição,
Vocês podem ver qualquer gráfico, Bitcoin, MSTR, qualquer companhia, Bitcoin Treasury Company, as mineradoras, todo o ecossistema voltado ao Bitcoin, ele explode. E o Trump não perdeu também o tempo dele. O Renato gosta de brincar e teve a Melania e teve o filho do Trump que matou a pau, né? E aqui esse dado aqui eu peguei, Trump Media constrói um patrimônio Bitcoin de 2 bilhões de dólares, tá? À medida que a criptomoeda aumenta o patrimônio líquido do presidente. Isso aí foi publicado pela CNBC, que eu peguei essa matéria agora, aí foi de julho desse ano. Então, é um presidente pró, ele está realmente também com os filhos dele, que toda hora aí os dois filhos estiveram na Bitcoin Conference em Las Vegas e tudo. O vice-presidente, todo o entorno dele, a Tulsi Gabbard, várias pessoas do entorno dele estão todas aí voltadas ao Bitcoin e Bitcoin Treasury Companies. O Saylor foi convidado para Washington para ter reuniões. Enfim, todos eles estão muito bem alinhados. Então, há uma segurança jurídica como o Genius Act e tem mais para vir, né? Tem mais para vir para poder ficar cada vez mais sólido e desenvolvido nesse mercado. Aí, vamos ao Brasil, né? Agora, Só me permitir um comentário. sim, O Saylor foi um aviso do que viria de legitimação. Porque o Saylor é um cara que é metido ao mesmo tempo com o Deep State. Os colegas dele de graduação são hoje os generais, da Força Espacial e da Aeronáutica Americana. Ou seja, é um cara que mora, a casa dele é próxima a Washington, ele tem relação com o Deep State. A MicroStrategy vende produtos às Forças Armadas brasileiras, americanas do mundo inteiro há décadas, não é isso? É um cara que tem relação pessoal com o governo, que é um patriota americano, é um patriota. A maioria dos americanos são patriotas, mas o cara que vai fazer a academia da Força Aérea, a MANAFA, é um outro nível de patriotismo. Tem penetração com a Big Tech, que elegeu o Trump agora, que foi contra Trump da outra vez. O apoio do Saylor, a adoção do Saylor ao Bitcoin, foi um prelúdio de quem ia adotar e legitimar o Bitcoin. E o Trump ia adotar na campanha dele, garantiu a vitória dele, a maior vitória republicana desde Ronald Reagan. E a família de Trump hoje já admitiu, tem post do Barron, que eles já botaram mais de $1 milhão no bolso graças a Bitcoin em um ano. Tanto a empresa, a hold dos caras botaram dinheiro no bolso, quanto o esquema dos tokens lá ilegais, os tokens ilegais não, os tokens no limite da legalidade, né? Os fãs. Isso se o insider trade, os caras que estão fazendo trade minutos antes das declarações de Trump, não foi eles mesmos também, né? Lavar a égua, que aí a questão ética realmente fica no limite. Perdeu o dinheiro otário que foi comprar token de Trump e Melania, perdeu o dinheiro que ficou alavancando, não é isso? Isso. Teve gente que tradou isso aí.